Oi, gente, está começando mais uma edição do Estilo Possível, um podcast de moda, cultura e sociedade, e eu sou Marina Santelena, apresentadora aqui do podcast. Vocês sabem que essa temporada a gente está no formato híbrido, um episódio é lá do estúdio, com direito a vídeo, convidado, e o episódio que vai na sequência é o episódio comigo aqui com o microfone aberto, comentando com um pouco mais de profundidade o episódio anterior. E hoje a gente vai comentar o episódio da semana passada, que tem o título de Por que sentimos tanto prazer em consumir? Teve a participação da psicóloga Tatiana Filomens, que ela é especialista em transtornos do consumo. Então, com a Tatiana, a gente conversou muito sobre o porquê que as pessoas compram de um ponto de vista psicológico. E aí, agora, nessa edição, eu quero trazer um outro ponto de vista que é mais ligado à formação histórica da nossa sociedade. Então, é isso que a gente vai falar aqui, basicamente. E fica até o final do episódio, porque também depois desse assunto da sociedade de consumo, eu vou comentar o baile do Met, que vai acontecer hoje à noite. Tem todos os anos, inclusive tem um episódio, se você for procurar aqui nos demais episódios do Estilo Possível, tem um episódio dedicado à história do baile do Met, então ouve também para você já ficar por dentro. E eu vou dar uma comentada aí nesse tema também no final do episódio, tá bom? Fica comigo que a gente vai comentar sobre tudo isso no programa de hoje. Roda a vinheta! Vamos lá, vamos falar de moda e consumo. Aliás, moda e consumo é o título de um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, em que eu aprofundo mais sobre esse assunto. E eu acho que a gente não pode falar sobre esse assunto sem esquecer onde a gente está, onde a gente vive, o tempo em que a gente vive hoje e tudo que aconteceu antes. O que aconteceu antes, Marina? Você vai me perguntar. Bom, muita coisa, muita água correu embaixo dessa ponte aí em que a gente está. E a gente vai começar lá pelo começo, lá atrás. A gente vai falar de capitalismo. Gente, capitalismo, o sistema em que a gente vive hoje. Eu acho que não tem como a gente dissociar o jeito que a gente consome da sociedade em que a gente vive, né, da sociedade de consumo em si. Então, eu acho que a gente tem que pensar no capitalismo como esse sistema econômico que está muito conectado com o jeito que a gente pensa, com o jeito que a gente vive hoje, né? Bom, por quê? Porque o capitalismo, basicamente, é um sistema econômico que é baseado no processo de acumulação. A gente, basicamente, dentro do capitalismo, funciona por meio do acúmulo. Tudo funciona por meio do acúmulo. Por isso que a gente fala, uma pessoa juntou muito dinheiro, ela tem muito de uma determinada coisa. Então, isso é uma visão de mundo que ela vai abrangendo várias áreas da nossa vida e a gente está cada vez mais dentro dessa rodinha aí e acaba não percebendo às vezes. Então, pensa só, no momento de formação ali desse sistema, no momento em que o capitalismo começa a mostrar as suas garras ali, ele vai aos poucos sendo o sistema dominante e nesse processo ele fomenta cada vez mais o consumo e a desculpa, digamos assim, para isso seria a construção de uma individualidade. Sabe essa ideia de que eu compro, eu consumo, logo eu sou, né? Eu pareço que sou? A gente comentou um pouco disso também, eu acho que umas 2 edições atrás do podcast, também no episódio intermediário. Então eu estou começando com isso para dizer que isso vai sendo construído ano após ano. Eu acho estranho a gente falar que você nasceu com isso. Eu não acho que seja algo que nasceu com você necessariamente, essa vontade, esse desejo de comprar. Não é algo que você tem naturalmente, mas é algo construído socialmente, né? Por essa ideia de que o acúmulo nos torna alguém diferente, alguém melhor dentro do contexto social em que a gente vive. Então, pensa só, lá no século XIX estava rolando um processo de industrialização de vários países, né? Começo do século XIX. E aí, quem sai na frente são países que estão criando mercadorias de consumo de massa, que se chama principalmente artigos têxteis nessa época, tecidos. E ali vem um movimento nesse bolo aí
de consumo mesmo, a gente precisa escoar essas mercadorias, a gente precisa vender. Estou falando aqui especificamente de países europeus que tinham suas colônias e que exploravam essas colônias, traziam ali para eles uma produção de algodão e começavam a produzir esses artigos têxteis. E bem lentamente isso começa a se espalhar pelo mundo. E esses produtos têxteis começam a ganhar um mercado, começam a se expandir. A indústria de algodão no mundo começa a se expandir. Então, é possível a gente fazer uma relação entre a expansão dessa indústria têxtil com a expansão da indústria do vestuário, com a formação do campo da moda. E é um momento em que tem muitas mudanças em curso, né? Muitas mudanças acontecendo. Então, na medida em que o capitalismo se expande, os efeitos do capitalismo sobre os hábitos de consumo das pessoas, aqui falando especificamente de moda, sobre os hábitos de se vestir das pessoas, eles já começam a ser percebidos. Então, começa a haver uma quantidade muito maior de roupas disponíveis no mercado, começa a surgir essa história das roupas prontas, e aí surgem esses novos produtos, não só as roupas, mas aí uma outra quantidade de produtos que começa a ser criada ali com esses artigos têxteis, né? Produtos para casa, cortinas, enxovais. Isso começa a se expandir tanto, isso começa a se acelerar tanto que começa a criar as raízes do que a gente chama de sociedade de consumo, que a gente pode definir por uma etapa avançada do desenvolvimento industrial capitalista, né, por essa produção em massa capitalista e pela produção e oferta de vários produtos e serviços. Então, começa a ter uma fabricação de produtos industriais cada vez maior. Aí são criadas as lojas de departamento, são criados novos sistemas de transportes que atendessem o público consumidor, que levasse até esses centros comerciais. Começam a acontecer várias transformações na vida social que são disparadas por essa velocidade no consumo. Então dá para dizer que muitas transformações aí acontecendo, elas foram guiadas por essa nova visão, né? Por essa nova necessidade de se comprar e de se acumular e de se aumentar a produção. Então, as pessoas começam a comprar nas lojas. De repente, alguém que não tinha onde comprar, precisava costurar suas próprias roupas, tem ali um lugar onde se vendem roupas prontas, né? Então, as cidades elas começam a se formar e começam a ficar maiores, a se desenvolver e desenvolver um senso diferente de percepção aí desse ambiente social. Também ligado a essa nova percepção da individualidade humana, né? Começa a acontecer vários movimentos, os movimentos modernos acontecem nessa época, lá no começo do século XX. Então, todas as transformações que acontecem nessa época, elas são definitivas para a gente ter um senso, uma noção que a gente tem até hoje, que é essa noção de individualidade e de rapidez também, né? Os transportes estão mais rápidos, as cidades estão mais cheias, a mobilidade social ela é diferente, tem trem agora, as pessoas começam a mudar de cidade. Se antigamente elas nasciam e morriam na mesma cidade, nessa época elas conseguem se mudar. Então é um período em que está tudo fervilhando, está tudo mudando. E aí o que acontece? Acontece que a vida cultural dessas pessoas, ela começa a se tornar mais dinâmica, né? Existe aí um dinamismo que é um dinamismo disparado pela própria tecnologia. Pela tecnologia das fábricas, que agora tem um excedente de produção, pelos trens, né? Agora tem as ferrovias, então tudo começa a ficar mais rápido. Aí tem o cinema também, que tem um impacto enorme na vida cultural, a arte, e existe um impulso dominante que começa a ser cada vez mais disseminado, que vai em direção ao novo, ao original, a uma busca aí por formas, por sensações, essa ideia de mudança, de novidade, né? Então começa a se formar aí essa coisa do eu preciso de algo novo, eu preciso de uma novidade. Isso vai se expandindo cada vez mais até chegar no momento que a gente está hoje, na história, né? Se antigamente uma pessoa não atravessava a rua da casa dela e tinha um supermercado e ela comprava um frango congelado para comer,
Hoje a gente tem isso e a gente tem opções de consumo para todos os gostos, né? Criam-se nessa época novas necessidades que as pessoas nem sabiam que tinham, mas essas necessidades elas são expandidas cada vez mais, e elas são expandidas até hoje. Então, nessa época começa a se criar uma produção artística que não existia antes, o cinema, a fotografia, que é uma produção artística muito técnica, muito ligada ao avanço tecnológico, né? A criação de uma câmera fotográfica. E aí isso vai transformando também os bens de consumo, e hoje a gente ainda consome muito isso. A cultura, a própria produção cultural, ela passa a ser um objeto de consumo também, né? Quando a gente fala que vê uma série, por exemplo, num serviço de streaming, é o consumo dessa série que é muito rápido. Pensa só, uma série que você assistiu no começo do ano, talvez você nem lembre mais. A gente estava falando ali de... Agora tem se falado muito de Bebê Rena, que daqui a pouco a gente nem vai lembrar. Mas antes se falou de Succession, e antes de Game of Thrones, e antes de Lost, e antes se falou muito de Sex and the City. Então, os produtos culturais, especialmente esses televisivos que eu dei exemplo, eles têm momentos e eles estão cada vez mais rápidos. E é no começo do século passado, ali pelos anos 20, mais ou menos, final da Segunda Guerra Mundial, que isso vai mudando, né? Que esse tipo de consumo de cultura, esse dinamismo que eu falei, isso vai aumentando cada vez mais. Aquele movimento que foi disparado lá no século XIX, ele vai girando cada vez mais rápido. E aí, no começo do século passado, as pessoas estão se expressando de um jeito diferente em público, e elas começam a se expressar mais por meio de objetos, de acessórios, de objetos de uso doméstico também, principalmente de roupas. Aquilo que eu falei no episódio anterior sobre o consumo para você parecer ser alguém de uma outra classe social, começa a acontecer isso. Então, existe aí, nesse contexto também, a invenção do marketing, né, que vai direcionando o consumidor moderno. E passa mais um tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, existem mais e mais políticas de produção e de diversificação dos produtos e dos processos produtivos. E aí se cria um negócio que se chama obsolescência programada. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é um termo bem comum, que é o produto ele vai perder a validade, digamos assim. Apesar de ele não ser uma comida, uma coisa que vai mofar, que vai estragar, ele já não é mais usado. Ele é assim, digamos que você comprou um celular hoje. Daqui a 2 anos já tem um outro celular, né? O seu celular ele já está obsoleto. Então, é nessa época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que essa ideia de obsolescência ela começa a ficar cada vez mais forte. Então, existe aí uma expansão, né, um aumento das necessidades, as necessidades que a gente nem sabia que tinha, as pessoas nem sabiam que precisavam de creme para a perna, creme para o rosto, de celular, de máquina de escrever, de carro mais rápido. Ninguém sabia disso, mas aí o marketing, a publicidade, né, vai trazendo essa ideia aí pra gente. Então, isso faz o quê? Isso reordena a produção, reordena o consumo, seduz a gente, faz com que a gente queira comprar cada vez mais. Essa sociedade aí, que se formou nesse momento, é a sociedade de consumo. Então, já faz muito tempo que o consumo ele vai muito além da satisfação das necessidades materiais, né, ou da busca por destaque social só. Ele é fomentado pela economia capitalista como um ideal de vida. Então, o consumo ele passa a ser esse ideal de vida. O que eu faço? Eu consumo. Então, tem muitos autores que debatem isso. O consumo vai dominando cada campo da nossa vida. Eu já vi muita gente falar, cara, quando você mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, você não tem muitas opções de lazer que não seja por meio do consumo. Você precisa gastar um determinado dinheiro para você sair de casa. E as sociedades elas têm se ordenado cada vez mais assim. É muito complexo, então isso vem de muito tempo atrás. Isso não é uma novidade. E tudo isso é pensado, as marcas elas estudam, elas pensam em formas de vender mais, como conquistar mais consumidores, como se apresentar,
por que um produto é colocado numa determinada gôndola do supermercado. Tudo isso é muito estudado para que a gente consuma mais, né? Para que a gente gaste mais dinheiro. E esses foram meus comentários sobre consumo, porque a gente sente tanto prazer ao comprar, né? Então, só dando um contexto histórico. Agora eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente aí, sobre o Met Gala desse ano. Se eu não me engano, o episódio número 4 do Estilo Possível é sobre o Met Gala. Ouçam com descrição, porque não lembro mais o que eu gravei. Depois que eu gravo aqui, eu já não lembro direito o que foi que eu falei, mas comentem por lá também. E o Met Gala desse ano acontece hoje. Eu tô gravando esse podcast agora, que são 4 da tarde da segunda-feira. Logo mais, as celebridades vão começar a chegar lá em Nova York para esse que é tipo o maior evento da moda, né? O Met Gala é esse momento em que as celebridades se reúnem em prol da moda para prestigiar um evento beneficente. As pessoas pagam para estar lá, elas doam dinheiro para parte de conservação de indumentária do Museu Metropolitan de Nova York, né, para esse segmento. E aí o tema desse ano é Sleeping Beauties, Reawakening Fashion. Então, traduzindo, seria Belas Adormecidas redespertando, né, ou acordando a moda. Esse é um tema que tem a ver com o quê? Com uma moda frágil, digamos assim. O que seria essa moda frágil? É uma moda que é uma roupa que está sendo conservada, que é antiga, que não dá para ser usada. Pensa naquela roupa. Teve um ano que a Kim Kardashian usou um vestido da Marilyn Monroe e rasgou, ela foi super criticada. Então são essas roupas que são preciosidades, né, que seriam como belas adormecidas ali, que seriam peças que estão adormecidas, que estão guardadas, que são preciosidades ali guardadas no museu com muito carinho. Esse é o tema não só do Met Gala, mas da exposição, né? O baile, ele serve como abertura para a grande exposição que tem na parte de indumentária do museu. E essa exposição, a exposição desse ano, ela vai mostrar essas roupas que, com o passar do tempo, vão ficando muito frágeis, elas não podem ser usadas, né? Então vão ter várias tecnologias aí, vários cuidados para se mostrar essas roupas. Então vão ter técnicas de audição, são sempre exposições muito elaboradas, então vão ter técnicas ali, vão ter sons de farfalhar de vestido, sabe? Aquele barulho de vestido passando, isso vai ter. Vão ter cheiros também disponíveis ali, vão ter técnicas de iluminação, algumas peças existem rumores de que você vai poder pegar. O Andrew Bolton é um cara que é o curador do Instituto de Indumentária lá do Museu Metropolitan já há muitos anos, então ele é o cara que organiza essas exposições. Ele já deu algumas entrevistas falando sobre a fragilidade aí desses materiais e falando também sobre as peças, né? Que são muitas peças ali raríssimas, vão ter peças inclusive do Charles Frederick Worth, que é considerado o pai da alta costura, vão ter peças do século XIX dele, que são super frágeis e vão ser apresentadas ali, não vão ficar nem manequins, elas vão ser colocadas em caixas de vidro para poder serem observadas. Então, é uma mostra que vai focar nessa questão da efemeridade da moda, né? A moda como um veículo para examinar os ciclos de cada coisa, o renascimento de cada coisa, a renovação de cada coisa. Então, é uma visão muito poética e eu acredito que muito bonita da moda, né? Tirando um pouco desse lado do consumo acelerado que eu falei, mas como a moda como um vetor de renovação, de renascimento e de uma beleza sem precedentes, né? Uma fonte de beleza inesgotável. Estou muito curiosa para ver o que as celebridades vão usar essa semana. Eu vou comentando nas minhas outras redes sociais. A Rihanna é sempre a celebridade mais esperada no Met Gala, é sempre uma das últimas a chegar.
A Zendaya é uma das ali co-chairs que chama, né? Que são as celebridades que estão junto com a Anna Wintour ali como homenageadas também da exibição. Estou muito curiosa para ver o que ela vai usar. E espero ver coisas inéditas, ver coisas bonitas e que a gente sinta essa emoção que a moda traz também nesses momentos. É isso, o Estilo Possível vai ficando por aqui. Se você quiser comentar alguma coisa, dá para comentar direto no Spotify. Eu descobri essa semana que tem vários comentários lá. Queria agradecer todo mundo que comentou. Semana que vem tem mais um episódio do podcast, dessa vez com a Nathalie Neri participando lá no estúdio. Vamos estar em vídeo. Nathalie Neri e Giovanna Nader vai entrar online também para a gente perguntar, tentar responder a pergunta: quantas vezes você usa a mesma roupa? Você sabe quantas vezes você usa a mesma roupa? É um bom momento para a gente pensar nisso. Beijo e até semana que vem. Voltando só para comentar, porque eu acabei de assistir o Tapete Vermelho do Met Gala e eu tinha comentado sobre o tema da exposição, ser ali as Sleeping Beauties, né, beleza adormecida, mas existe um tema para o dress code das celebridades que vão passar lá pelo Tapete Vermelho. O tema era Jardim do Tempo, eu esqueci de falar isso. Esse tema é inspirado numa história curta de um autor chamado J.G. Ballard. Essa história conta uma narrativa sobre um casal que é muito rico e a terra deles, o lugar em que eles moram, vai ser invadido, mas eles possuem ali no jardim do lugar em que eles moram flores mágicas que têm esse poder de fazer voltar o tempo. Então, cada dia eles escolhem uma flor e aí volta o tempo e os invasores não invadem. Então, seria essa noção de que o tempo ele é cíclico, né? O tempo, por mais que você tente, ele vai passar e as coisas vão mudar e essa roda do tempo vai girar. E eu acredito que as celebridades que mais conseguiram captar essa história, tanto essa história quanto o tema da exposição que eu falei anteriormente, foram as pessoas que foram convidadas ali para ser co-chairs, né? Que são as pessoas que são como se fossem assim, as pessoas responsáveis por receber as outras celebridades que vão estar presentes. Gostei muito do look da Zendaya. A Zendaya usou um look de um desfile que foi muito comentado recentemente, que é da Maison Margiela, feito pelo John Galliano, que é um dos maiores designers de todos os tempos. Esse look dele foi inspirado em coisas que ele já tinha feito anteriormente. Ela usou, inclusive, a maquiagem muito parecida com o desfile, né? A Zendaya usou 2 looks e ela era uma dessas co-chairs. Eu falei antes que estava empolgada pelo look dela e foi certeiro, assim, porque ela se veste de um jeito muito fashionista, ela se empenha, o designer dela, o stylist dela é muito bom, o Lau Roach, né? Então, não é à toa que ela é uma das celebridades mais consideradas as mais bem vestidas recentemente. E gostei também muito da Tyla. A Tyla é uma cantora da África do Sul e ela foi vestida de Balmain com um vestido basicamente feito de areia. Então, o que poderia expressar melhor essa fugacidade, essa coisa cíclica da moda, essa rapidez aí, do que areia, né? Um vestido feito de areia maravilhoso, todo moldado no corpo dela. Achei incrível essa ideia. E a terceira pessoa que eu queria mencionar aqui é o Bad Bunny, que também foi co-chair, né? Foi também um dos responsáveis ali por receber as outras celebridades. Ele fez no look dele uma referência ao Conde Axel, que é esse conde da história, que é casado e que vai ter as terras dele invadidas. Então ele foi com um look da Margiela também, todo de veludo, com uma flor na mão. Ele usou muito bem a referência do conde e se baseou muito bem na história do Jardim do Tempo. Então essas foram minhas celebridades favoritas da noite. Teve várias outras que estavam incríveis também, mas eu queria dar um destaque especial para essas, tá bom? É isso. Beijinho, tchau. Agora é sério.